Obrigada, Beth, obrigada, presidente. É uma honra estar aqui com os companheiros. E é um tema muito extenso, e se formos nos dedicar à profundidade dele, vamos ficar aqui por dias, né? Gostaria só de fazer uma pequena introdução, enquanto as meninas estão preparando. Se não raro, a gente acaba se deparando com determinadas situações, né? Inventários com imóveis irregulares, clientes querendo vender imóveis, às vezes num momento de desespero, de necessidade, aquilo tudo irregular, viúvas sem acesso a recursos para a mantença do patrimônio, às vezes até de si próprio e da família. Não que não tenha, às vezes não tem, mas na maioria das vezes tem, mas não tem acesso, né? Porque o patrimônio está imobilizado e não disponível e muitas vezes irregular, né? Filhos, filhas que se dedicaram à vida, aos cuidados do pai, se renegaram o seu desenvolvimento pessoal, ou filhos com questões pródigas ou de drogadição e que merecem uma atenção especial, herdeiros cujos recursos para inventário, para pagamentos de impostos, de custas, não estão disponíveis porque tem o patrimônio engessado, né? Ou na questão de empresas, né? Os herdeiros não estão preparados para ingressar na empresa e administrar, gerir aquele patrimônio, ou tocar aquele negócio, porque não tem afinidade com ele. E aqui nós temos um time de profissionais aqui entre os nossos colegas que estão aptos a formar aqui um conglomerado, né, uma banca, não só no direito, mas em outras especialidades. Nós temos aqui uma Ação em Seguros, né, nós temos o Maurício em Investimentos, que se juntos nos unirmos, temos condições de fazer assim, um trabalho brilhante, porque a gente precisa regularizar, planejar o nosso patrimônio imobiliário, mas não só imobiliário, e pensar também aqui, avança um pouquinho na nossa sucessão. Então, eu trago aqui essa provocação e peço aos companheiros que pensem muito sobre isso e levem isso para os seus, porque é uma necessidade. Então, pode passar, por favor, Isa? Então, o que vem a ser, né, de uma forma bem simplista, a regularização e o planejamento, é só adoção, né, parece só, adoção de medidas necessárias para tornar regular aquele patrimônio e buscar a gestão, né, qualificada desses bens, né, os bens imóveis, né? Próximo. Então, quando você tem a regularização e a gestão, você está visando basicamente o quê? Segurança jurídica. Segurança jurídica para quem é o proprietário, inquilino e eventuais compradores. Você vai falar, mas isso é óbvio. Não tão óbvio. E o contrato de gaveta, né? Quem aqui não conhece alguém que tem um contrato de gaveta? Você vai no cartório de registro de imóveis, o imóvel está no nome do Zé Bittencourt. Só que o Zé vendeu para o Mané, que fez um contratinho de gaveta e até hoje não passou a escritura. De quem que é o imóvel juridicamente? Do Zé Bittencourt. Só que no contratinho de gaveta é o Mané. Então, você não tem essa segurança jurídica. Desculpa, Zé, eu usei aqui, você está do meu ladinho, foi o primeiro que eu peguei no exemplo. Bom, a gente evita com isso processos judiciais, prejuízos financeiros e patrimoniais. Você pode ter uma penhora indevida num patrimônio seu, em razão de uma falta de regularização, penhora advinda até também em razão de uma empresa que deixou de ser sua, que envolve um imóvel, então essas preocupações são latentes. E você promove a valorização de um imóvel. Gente, olha, advogado não gosta de fazer conta, então vamos fazer conta fácil. Um imóvel de R$ 1 milhão, ele estando irregular, minimamente, a Tânia está aqui do ramo imobiliário, pode aferir isso. Você perde 30% no preço do imóvel, assim, chutando facinho, facinho. Então, se você tem um imóvel regular, você tem a valorização, você preserva o valor do seu patrimônio. E você também reduz custos administrativos e de impostos, principalmente nos processos legais. O próximo, por favor. E o que vem a ser a regularização, né?
Além de, como eu já disse, ela indica o real proprietário, traz o preço justo, ela facilita a venda do imóvel, porque hoje financiamento imobiliário é uma das principais ferramentas utilizadas na transação imobiliária. Antigamente era um tabu, né? Financiamento, aquela coisa. Não, hoje em dia todo mundo faz uso dessa ferramenta, até porque um patrimônio, dinheiro bem investido, fala com o Maurício, ele vai poder te dar essa visão. Rende muito mais do que você vai pagar num financiamento imobiliário. Os juros do financiamento imobiliário é menor. E se você é, né, como é que se diz, CLT, você pega o teu fundo de garantia, que não rende porcaria nenhuma, ainda usa no seu financiamento imobiliário. Olha só, inteligência financeira. Conversa com o Maurício, pensa no imóvel, a Tânia venda, a gente dá assessoria na compra. Olha aqui um time bem formado e que vai poder trazer, enriquecer o seu negócio, né? Regularidade fiscal. Os órgãos mais comuns envolvidos, para trazer uma linguagem bem acessível, cartório de registro de imóveis e prefeitura. E os documentos, a gente parte o quê? Das matrículas, das plantas, né? É o ponto de partida junto à prefeitura. Isso aí é o mais comum. Temos outras questões aí, a depender da peculiaridade, mas esse é o mais corriqueiro, né? Próximo, por favor. Bom, e as etapas para a regularização de um imóvel? Ah, tudo igual? Não. É por isso que você precisa de um profissional especializado. Você começa na análise documental. Você vai pedir qual é o documento que o cliente disponibiliza. Ah, é um contrato de gaveta? Como é que você vai regularizar isso? Você tem os antecessores? Não tem? Tem procuração? Não tem? Uma ferramenta muito bacana de regularização e que eu gosto, eu nomeio de coringa na regularização imobiliária, é a uso capião. Hoje em dia nós temos a uso capião extrajudicial e a judicial. Eu prefiro ainda a judicial, apesar de ser um pouco mais demorada, mas eu vejo com maior segurança. Os colegas depois poderão fazer os seus comentários, mas é uma ferramenta muito importante para isso. Depois você vai para as escrituras, matrículas e as plantas. Por quê? A depender, se houver divergência, e não raro, principalmente em casas, temos divergências entre área construída, o que está na prefeitura e o que está na matrícula. Então, você muitas vezes precisa fazer uma vistoria no imóvel e indicar se é necessária uma reforma, uma demolição, uma adequação. Por quê? Você pode encontrar imóveis nessas condições. E por que que o imóvel está assim? Ah, porque o vizinho de cima não cuidou, então é o que a gente chama de danifacto, né? A gente não, né? Está qualificado como danifacto, ou um problema de garantia, como nessa foto da esquerda, que a construtora, né, não fez aquele serviço bem feito como deveria, então provocou um vazamento. Então, essas vistorias poderão identificar, e aí a gente conta também com a parceria de engenheiros e arquitetos que podem nos apoiar nesse momento, porque advogado não faz tudo sozinho, né? Precisa dos apoios aí. E a regularização administrativa muitas vezes é possível também, nem sempre você vai para o judicial. Próximo, por favor. E o planejamento patrimonial? Bom, quando você faz o planejamento e a gestão, você tem a análise do patrimônio como um todo, então não é um único imóvel, você define objetivos e metas, elabora um plano de ação, e esse plano de ação ele pode visar o hoje, o atual, e também ele pode ter um olhinho na sucessão ou ter diretamente um olhar para a sucessão. Isso é muito importante. A gestão adequada do seu patrimônio, obviamente, ela vai trazer rentabilidade, oportunidade da valorização imobiliária, redução de riscos, dos custos, aumentar a rentabilidade, vocês vão entender logo mais por quê, garantia da proteção patrimonial e uma coisa que todo mundo quer, tornar perene. E mais ainda, harmonia familiar, porque você pode buscar a eliminação do chamado condomínio no momento de sucessão. Próximo.
Eu trouxe aqui um exemplo para tornar um pouquinho mais didático, né? Que é um pouquinho mais aquilo que eu falei da continha lá do imóvel. O imóvel regular, o quanto ele desvaloriza, né? Então, aqui a gente foi um pouquinho mais agressivo no valor da desvalorização, e nesse caso nós fizemos uma regularização por uso capião. Então, o cliente colocou à venda, o máximo que ele conseguia era 650, isso é um caso real, e depois da uso capião, ele conseguia R$ 1 milhão. Então, para vocês perceberem aí o que se perde. E esse outro caso é o patrimônio de um cliente que foi a herança do tio, que depois passou pelo casamento do pai e da mãe, mais a separação, então tinha lá meação, um terço para lá, um terço para cá, IPTU cheio. Depois que a gente conseguiu regularizar os 10 imóveis, o maior exemplo que nós tivemos foi redução de IPTU, porque nós fizemos o desdobro das matrículas, dos IPTUs, então já começou por aí. Se for desfiar todo o rosário, vocês vão perceber que uma regularização traz uma economia gritante no patrimônio, porque você economiza, por exemplo, num patrimônio de 10 imóveis, você recebe aluguéis. Então, pense no valor dos aluguéis, pense no planejamento tributário, temos aqui também apoio de tributaristas que poderão validar isso. O próximo, por favor. Bom, e o planejamento patrimonial sucessório? A comparação do com e do sem. Sem planejamento, você está fadado a ter conflitos familiares, custos financeiros e temporal elevados, necessidade 100% de inventário e uma perda patrimonial provocada pelo tempo. Contrapartida, com o planejamento, você mitiga esses conflitos, você tem uma maior proteção patrimonial, você reduz a carga tributária e você tem um ganho patrimonial efetivo. Imprescindível que 100% do patrimônio seja avaliado, para que o planejamento ele seja regular. Por quê? Porque nós temos como princípio no Brasil a legítima dos herdeiros necessários. Então não adianta sair, eu vou doar esse daqui, vou fazer aquela tal história do usufruto. Gente, não é assim que funciona. Eu sou casado com separação total de bens. Regime de bens é para a vida, para a morte as coisas são diferentes, nós temos os herdeiros e temos os herdeiros necessários. Então, o apoio de profissional especializado, e temos aqui inúmeros advogados, é muito relevante. A próxima, por favor. Bom, desafios e oportunidades. Hoje nós temos o Google. Quando a pessoa não encontra no Google, vai no Yahoo, né? E acha que está tudo resolvido. E tá tudo bem, dá uma olhadinha aqui que a vida segue. Não é assim que funciona. Porque a burocracia é enorme, são diversos os órgãos envolvidos, a depender do que se precisa regularizar. Temos uma legislação farta, muitas normas também que complementam essa legislação. O tempo dedicado, os recursos financeiros, também o conhecimento necessário. Então, isso é uma coisa que depende da expertise mesmo, do profissional adequado para isso. Risco financeiro e jurídico, então, se você der um passo errado nesse momento de regularizar e organizar o patrimônio, hoje em dia, quando você fala em planejamento, em organização, todo mundo fala, eu vou fazer uma holding, vou falar com o meu contador. Não é simples assim. Exemplo disso é você tirar o patrimônio que você recebeu por herança e jogar numa holding. Você já mexeu com regime de bens, você já mexeu com um bem que era incomunicável até aquele momento e já bagunçou toda uma estratégia. Então, tem que ser pensado, tem que ser estudado, tem que ser analisado. Então, uma regularização aumenta a segurança jurídica, eu insisto muito nisso, e a valorização do patrimônio, amplia a possibilidade de uso e exploração do patrimônio. Gente, o que tem de incorporadora procurando pequenos lotes para fazer investimento e encontra uma série de desafios. Olha, um imóvel, só para vocês terem um exemplo,
que no metro quadrado vale 3 milhões, tem incorporadora pagando 15 milhões, se tiver regularizado, tá? Então, assim, isso é maximizar o retorno do seu investimento. Então, quem tem contrato de gaveta, vamos abrir as gavetas e vamos pensar nisso, que é muito interessante. O próximo, por favor. Bom, e geralmente, quais são as referências dessas irregularidades, né? O tal contrato de gaveta, quem tem imóvel que não foi desmembrado, isso é muito comum, daquela história dos lotes, meio lotes, você compra, constrói 2 sobradinhos, põe para alugar, mas nunca fez aquele desmembramento, não fez a escritura e não registrou. Às vezes a pessoa faz essa economia, é impressionante. Faz a escritura, mas não registra. É, tem divergência entre a metragem real do imóvel, a que está no IPTU e a matrícula. Às vezes a gente tem 3 medidas. Construção irregular. Brasileiro ama um puxadinho. Ai, já que eu fiz, eu vou pôr uma coberturinha aqui, pronto, já virou construção irregular. Acredite se quiser. Então, imóveis que precisam de uso capião. Uso capião não é só para invasão, isso é um mito, as pessoas que não têm conhecimento acreditam que uso capião é só para quem invadiu. A gente precisa ter atenção para quem comprou imóvel e tem problema de vício construtivo. Agora há pouco atendi um cliente que nós estamos processando a construtora e ele está me vendendo o imóvel, gente. Eu já estou arrancando os cabelos, mas vamos resolver mais essa também. As pessoas que desejam investir comprando imóveis. Então, a depender da irregularidade, comprar um imóvel irregular para regularizar é um investimento, e aqueles que estão buscando estratégias, né, oportunidades de investimento em imóveis, o planejamento também são interessantes ter esse olhar para a regularização e o planejamento imobiliário. Próximo. Bom, para o patrimônio sucessório, o planejamento do patrimônio sucessório, você transfere o patrimônio de forma eficiente, então, por que planejar? Você respeita a vontade do planejador, porque ele é feito em vida, não é aplicar a lei, o que a lei determina, você acaba direcionando dentro da legalidade, né, do que é possível. Você evita, então, aquelas brigas que são comuns, né, no inventário. Então, você consegue manter os vínculos, protege o patrimônio e a família e, principalmente, os mais vulneráveis. Com isso, você também tem a possibilidade de antecipar os impostos, gerar economia, porque você faz a coisa de forma programada, organizada e inteligente. Você pode premiar determinados parentes ou outras pessoas, né? Você dá liquidez imediata à viúva, filhos, para seguir a vida. Tem uma visão estratégica, né? Isso é muito importante. E é importante quebrar um mito que planejamento não é só holding, nós temos outras tantas ferramentas que permitem um planejamento eficaz, eficiente, e a proteção patrimonial, a gente precisa olhar para os nossos herdeiros. Não adianta eu ter um escritório de advocacia e ter herdeiros engenheiros, eles não vão dar seguimento ao meu negócio. Entendeu? Então, a mesma coisa com as demais empresas. Então, eles estão preparados, não estão preparados, é o momento de se fazer os chamados pactos familiares. Então, com isso, você consegue fazer outros investimentos, você se protege, né, de terceiros que podem ser agregados, e precisa ter um olhar para o regime de bens, e pode ou não passar pelo processo de inventário. Então, isso daí vai depender do que o planejador quer fazer, com que antecedência ele está planejando. Próximo. E aqui eu quero agradecer vocês, eu acho que
não estourei o tempo, fiquei dentro do meu tempo e os meus contatos estão aqui. E qualquer coisa, temos muitos amigos aqui, companheiros que poderão nos apoiar nessas decisões delicadas. Obrigada a todos. Muito bem, parabéns. Parabéns.